são sempre dois pontos quando se trata com pessoa com deficiência. Um é a acessibilidade física e a outra arquitetônica, instrumental, metodológica, e a outra é a acessibilidade cultural, e é um reflexo da nossa sociedade de nos colocar nesse lugar de inferior, de sub-raça, vamos só cuidar aqui e deixa ir para casa, é um fardo. Se a sociedade for acessível, vai ser uma sociedade de conforto para todas as pessoas, para quem está num celular, numa mochila na mão, é uma sociedade pro futuro, inteligente pro futuro, e a mesma coisa dentro do âmbito da saúde. As experiências nunca foram boas, né, de diversidade e inclusão, né, desde sempre mulheres pretas, grávidas, já sofrendo na questão de violência obstétrica, LGBTQIA+, mulheres trans não sendo tratadas e sendo negadas de ser, pessoas com deficiência, a gente entrando e aí, quando acha que o médico, aí fala, é acessibilizado, aí você chega lá, não tem um banheiro acessível, não entendem de direito o que é essa questão de acessibilidade. Primeiro, contratem pessoas com deficiência para o quadro de profissionais, sabe? Eu acho que não tem como a gente construir um ambiente humanizado, de alcance para pessoas com deficiência e trazendo todas essas soluções que a gente já falou um pouquinho hoje, sem incluir as pessoas com deficiência nessas criações, nessas construções. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Hoje somos desafiados a falar sobre pessoas com deficiência, e esse tema traz a relevância da inclusão e diversidade no ambiente de saúde com uma convidada muito especial. A Sobresp espera que este episódio ilumine a importância de criar um ambiente de cuidado centrado na pessoa que seja verdadeiramente inclusivo para todos, e especialmente para pessoas com deficiência. A gente vai falar sobre desafios, sobre experiências, sobre o movimento PCD e sobre oportunidades. E se você ainda não conhece muito sobre a Sobresp, siga a gente nas redes sociais, favorita este podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido e, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vamos lá, a enquete de hoje. Qual aspecto da experiência do paciente com deficiência você considera mais desafiador para melhorar? Bora começar? Então ajusta os seus fones de ouvido e vem comigo. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você aqui neste episódio. A gente começa sabendo um pouco mais da nossa convidada de hoje. Geralmente que eu sou uma agente transformadora. Essa potência que as pessoas veem, assim, eu acho que tem muito a ver com o meu carisma e sobre como eu consigo passar as questões do mundo de uma forma simples, que alcance, e que também desafie. Só eu sendo, sabe? Eu sendo uma mulher com deficiência, bissexual, ubandista, trazendo tantas interseccionalidades, mostrando que as pessoas não são caixas, e sim humanos. Eu acho que a minha sobrevivência já é algo que desafia, e com esse sorriso que está sempre no rosto, as pessoas ainda ficam mais impactadas com isso. Então, eu acredito que vai um pouco nesse caminho, sobre o que eu vou deixando, esse lugar de reflexão e de uma construção em coletividade para um amanhã melhor. E aí eu acho que isso é o que acaba ficando, acho que todo mundo de alguma forma se identifica.
Júlia, seja bem-vinda. É um prazer estar com você aqui hoje e acho que a gente vai ter uma conversa muito legal neste episódio. Eu também acho. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, o espaço da gente, para a gente falar de uma população que por muito tempo é invisibilizada, está nas margens e que está sobrevivendo, né, que está resistindo, criando alternativas que podem ser tão significativas para a humanidade, se a humanidade nos apoiar nessas quebras de barreiras para a gente estar junto da sociedade como um todo, né? Então é um prazer estar aqui com esse espaço e com essa reflexão dentro da área da saúde que é tão importante para nós. Obrigada pelo convite, Túlio. É um prazer. As nossas conversas você é sempre muito acolhedor e é muito bacana estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar por este ponto, a invisibilidade. A gente está num podcast que fala sobre experiência do paciente. Por que falar de pessoas com deficiência num podcast sobre experiência do paciente? Parece óbvio, mas não é, né? A gente está falando primeiro que quando a gente olha para a experiência do paciente, a gente tem que olhar para todas as pessoas, né? O paciente, a gente está falando de uma mulher trans, a gente está falando de uma mulher preta, a gente está falando de uma mulher com deficiência, a gente está falando de um homem enfim, onde a representatividade dentro desses lugares é muito importante para a gente também, e onde sempre na nossa vivência, fomos tratados como corpo intruso, né? Como esse termo é um termo da Stella Lapone, uma grande artista, escritora PCD, e lugares onde não somos bem-vindos, a começar pela arquitetura dos lugares, pelos instrumentos dos lugares, pelas próprias instituições que já nos colocam para fora, já deixa claro isso, que não foi feito para você, então não tem como a gente te cuidar. E a outra coisa são os próprios médicos, dentro dos conhecimentos, sempre buscando esse corpo padrão, ou esse corpo que reproduza o corpo padrão, né? Nunca olhando para nossa individualidade e o que é necessário para a gente melhorar como está. Terapia ocupacional cuida bastante disso, mas os médicos ainda não estão por dentro dessa humanidade. Então, você tem que, mesmo você sendo PCD e você tendo uma dificuldade de musculatura, você tem que dar 1000 passos por dia para ser uma pessoa magra e que consiga andar cada vez mais. E ninguém ouve o que realmente é o seu corpo e o que realmente você precisa. Então, eu acho que são sempre 2 pontos quando se trata com pessoa com deficiência. Um é a acessibilidade física e a outra arquitetônica, instrumental, metodológica, e a outra é a acessibilidade cultural, e é um reflexo da nossa sociedade de nos colocar nesse lugar de inferior, de sub-raça, vamos só cuidar aqui e deixa ir para casa, é um fardo. Eu gosto do fardo. Então, deixa ir para casa, a mãe cuida, sabe? Então, existem centros especializados pelo SUS, esses eu fui muito bem cuidada, mas achar médico é difícil. Quando a gente vai pegando convênio, quando a gente vai de alguma forma crescendo, você vai vendo quão mais os médicos estão despreparados para lidar com essa diversidade humana. Olha, antes de seguir em frente, eu queria resgatar 2 coisas aqui. A primeira, com relação à questão da terapia ocupacional. A gente teve, inclusive, 2 terapeutas ocupacionais entrevistadas aqui no podcast sobre temas diferentes.
E aí, um parêntese, eu fui gestor de comunicação do Crefito São Paulo, tendo vindo de um desafio do Crefito de Minas. E durante quase 7 anos, eu fiz muitos bons amigos terapeutas ocupacionais. E você fala também sobre arquitetura. E a Sobresp, fez recentemente um episódio específico sobre a questão da arquitetura e a experiência do paciente. E aí, uma dica para você que está ouvindo a gente. Vale super a pena voltar e ouvir esses podcasts depois. São recortes fundamentais e complementares sobre a experiência do paciente. E aí, Júlia, buscando os 2 pontos em que a gente já falou nessa pergunta inicial, eu queria saber como você acredita que a inclusão das pessoas com deficiência pode influenciar na qualidade do cuidado centrado na pessoa dentro das instituições de saúde, e acho que a gente pode falar também sobre a contribuição que cada profissão, cada profissional tem com relação a esse cuidado. Olha, eu acho que a sociedade como um todo só tem a ganhar com a inclusão das pessoas com deficiência. Para começar, não seria a sociedade se as pessoas com deficiência não estivessem, né? A gente existe, a gente sempre existiu e a gente vai existir sempre. E pode ser uma condição também que ninguém está a par de ficar, né, com alguma deficiência. A minha eu descobri com 20 anos de idade. Então, assim, a gente acha que está isento, mas a gente não sabe o que pode acontecer. E mais do que isso, quando a gente fala de diversidade de funcionalidade, a gente está falando de cuidar também do nosso envelhecimento enquanto humanidade. A gente está envelhecendo cada vez mais, a previdência está afastando, então a gente também precisa cuidar desses empregos que estão aí no caminho e também preparar os nossos lugares para as pessoas mais idosas trabalharem. E essa questão de funcionalidade que você já falou do episódio que já tem, assistam, porque é muito importante a gente olhar para isso, porque a gente está falando de acessibilidade PCD, mas nada mais é do que quebrar barreiras de uma sociedade que foi construída sem nos considerar. Então, se a sociedade tivesse nos considerado socialmente nessa construção, a gente não precisaria hoje estar falando de acessibilidade. Então, eu acho que se a gente tivesse incluído desde o começo, com certeza a gente não precisaria estar falando desse ponto de acessibilidade. E quando a gente coloca a pessoa com deficiência no centro, a gente está falando de uma diversidade muito ampla, né, tanto de questões físicas, questões sensoriais, questões mentais e de comunicação, como das pessoas autistas. Se a gente incluir essas pessoas para trazer soluções e para junto com os médicos, para junto com a parte da saúde, buscar esse alcance, entende? De quais são as soluções, porque até hoje a gente conhece as soluções de mundo no lugar da saúde, de pessoas sem deficiências estarem inclusas. E se elas estivessem? Para onde podemos ir? Onde que traz a inovação? Com o nosso olhar, com as nossas vivências, com as nossas experiências resilientes e sobreviventes. Então, eu acho que a saúde só tem a ganhar quando nos envolve para ouvir tanto nessa parte arquitetônica, quanto as nossas vivências, na parte de experiência com enfermeiros, médicas, médicos. É muito importante trazer que na nossa trajetória, geralmente são as enfermeiras que estão lá segurando as nossas mãos, que já traz uma humanidade outra, diferenciada, que eu não sei explicar se é de base, quem que treina essas mulheres, mas quantas situações na minha vida eu estava ali com o braço aberto para fazer biópsia,
e tava a enfermeira segurando na minha mão, falando vai dar tudo certo, sabe? E são essas as questões que fazem a diferença. Então, é sobre humanidade. E aí, quando a gente fala de humanidade, a gente ter essa diversidade, onde a gente não está preparado com pessoas para entrar em caixas, a gente tira essas soluções de massificação, e aí a gente pode ensinar muito sobre o que ser um atendimento do futuro, o que é ser um atendimento empático, um atendimento humano, um atendimento que a gente saia das nossas, que o lugar da saúde saia das expectativas e que comece a ampliar para um lugar de prevenção, diagnóstico e inovação, para o nosso futuro e para o futuro de toda a humanidade. Júlia, e quais os conselhos você daria para outras organizações de saúde que estão começando a implementar iniciativas de diversidade e inclusão com foco na melhoria da experiência do paciente? Primeiro, contratem pessoas com deficiência para o quadro de profissionais, sabe? Eu acho que não tem como a gente construir um ambiente humanizado, de alcance para pessoas com deficiência e trazendo todas essas soluções que a gente já falou um pouquinho hoje, sem incluir as pessoas com deficiência nessas criações, nessas construções. Não vai ter alcance se não for construído essas quebras de barreira junto, sabe? Gerando oportunidade para ensino, né? Pessoas com deficiência entra muito nessa questão que são incapazes, que não têm formação, mas a gente está num grupo social, sabe? A gente está sem acesso à educação, a gente está sem acesso à educação primária, universitária, o nível de analfabetismo é maior entre nós, o nível de saneamento básico, enfim, a gente está ali numa base de uma pirâmide, onde a gente só consegue sair se oportunidades forem geradas, e a gente entrando dentro dessas oportunidades, a gente pode gerar muita inovação e muito alcance, porque se não tiver com a gente, as soluções vai ser o quê? Um elevador para PCD que a pessoa com deficiência não tem força para abrir a porta. Quantas vezes a gente acaba lidando com isso, né, de ter soluções de pessoas para pessoas com deficiências pensadas por pessoas sem deficiência, e aí não vai ser efetivo. Então, o que eu sugiro primeiro, chamem para dançar, atraiam essas pessoas para estar junto desse quadro de profissionais, ensinando, trazendo metodologia e tal. E segundo, ouçam as pessoas que são atendidas por vocês, ouçam os clientes, né, código de canal de avaliação, canal de denúncia, enfim, ouçam esses feedbacks para ver o que pode ser de melhorado e pontualmente melhorado, na parte de acessibilidade, é muito importante olhar para isso. E se você ainda não tem construído o seu lugar da saúde, né, o seu hospital, já construa sem barreiras. É mais fácil do que a gente construir com barreiras para ter que desconstruir depois, né? E treinamento, Túlio, conscientização, muita conscientização para entender essa questão de construção social, onde os estigmas da sociedade continuam colocando como pessoas inferiores, LGBTQIA+, PCD, pessoas pretas, indígenas, mulheres com as suas interseccionalidades, enfim. Eu acho que essa conscientização ela é muito necessária para cada vez mais a gente ter especialistas que entendam. E uma dica também, a parte de convênio médico, sabe? Não tem
nada direcionado aos médicos os escritórios, os consultórios, os hospitais, onde que está isso direcionado? Qual que é a acessibilidade? Qual que é o médico que já tem algum conhecimento ou que não tem? A gente fica meio que sem conseguir saber para onde ir. Então, a gente tem que sempre ficar ligando, saber da acessibilidade do lugar, saber se o médico atende pessoa com a deficiência X, enfim. Então, acho que cada vez mais a gente trazer essas informações não onde da gente ir atrás, porque tem essa questão da gente ir atrás do médico, né? Mas onde que está esse leque de diversidade, onde ele consegue atender, também é muito importante que chegue para a gente conseguir alcançar. Então, eu acho que esse também é o futuro de humanização e é uma dica. Bom, estudos mostram que uma maioria preocupante de pessoas, de grupos minorizados, tem pouca confiança no sistema de saúde devido a experiências negativas que elas tiveram. Como é que iniciativas como essa podem ajudar a restaurar a confiança desses grupos, incluindo pessoas com deficiência no sistema de saúde? Dados é muito importante, né, Túlio? Se a gente não sabe o ponto de partida, a gente não sabe onde que a gente tem que realmente, efetivamente, tratar, né? Então, as pesquisas são muito importantes, os censos são muito importantes para a gente saber, para a gente conseguir diagnosticar onde que estão esses gargalos, onde que estão essas falhas, e trazer ações. Às vezes não vai ser a mais efetiva, mas só de procurar, só de tentar, já é um passo. Não dá para garantir que o que está acontecendo de melhores práticas no hospital vai acontecer aqui, porque vai ser outra cultura, mas é importante tentar, é importante fazer. Se a gente continuar só falando do boca a boca, a gente não tem como criar essa força que as pesquisas trazem, que os dados trazem. E, inclusive, até pensar em unificar as ações de várias instituições, sabe? Então, tem outros setores que pegam esses dados e falam, olha, a gente está muito aquém, a gente precisa melhorar muito, principalmente pela questão da ONU, OMS, e aí vir todas as instituições juntas para um mesmo caminho, sabe? De se apoiar em prol da questão da diversidade e inclusão. As experiências nunca foram boas, né, de diversidade e inclusão, né, desde sempre mulheres pretas, grávidas, já sofrendo na questão de violência obstétrica, LGBTQIA+, mulheres trans não sendo tratadas e sendo negadas de ser, pessoas com deficiência, a gente entrando e aí, quando acha que o médico, aí fala, é acessibilizado, aí você chega lá, não tem um banheiro acessível, não entendem direito o que é essa questão de acessibilidade, e aí quando vem falar com você, é aquela coisa de, ai, bonitinha, vamos ver o que vai ser, e você vê que passa sem diagnóstico, porque tem medo de mexer, tem medo de diagnosticar. Então, assim, e eu estou falando de um lugar de privilégio, né, de um lugar que ainda está com convênio agora, estive com o SUS há muito tempo, que é perfeita também o atendimento, a única coisa que demora um pouquinho mais, e aí essas demoras também acabam refletindo no tratamento das pessoas, porque acaba evoluindo, por exemplo, a minha deficiência é progressiva, então acaba evoluindo essa progressão. Então, assim, é um sistema de saúde que não está preparado para essa realidade de corpos diversos, e que também não traz essa representatividade internamente. Quais são, né, psicólogos com representatividade, médicas com representatividade, e aí, é claro, como a gente acaba sendo muito violentado, a gente fala que não consegue fazer tal coisa, e o médico fala, não, você vai conseguir, vai dar...
Então, buscar essas expectativas acaba machucando muito no caminho e a gente acaba falando, não, vou em última instância, vou quando estiver morrendo, né, de dor. E é mais ou menos isso, porque a gente sabe que tem essa subestimação mesmo e que a gente nunca sabe como vai chegar no próximo. Então, essas pesquisas, elas nos fortalecem, né? Elas dão voz e visibilidade para aquilo que a gente sente diariamente e da importância de mudar a nossa forma de atender para ontem, porque às vezes a gente tem a percepção de que tá tudo igual, somos todos iguais e façam um tratamento igual, mas são os detalhes que fazem a diferença, e é por isso que a gente precisa falar sobre isso, sobre essas dores, sobre esses incômodos que realmente acontecem para a gente melhorar, e as pesquisas só nos fortalecem. Bom, depois de falar sobre pesquisa, eu queria buscar fora do roteiro uma outra questão com você. Bora falar de movimentos sociais ligados à causa PCD? Se a pesquisa norteia, embasa e orienta, por outro lado, são os movimentos sociais quem conseguem captar as variedades das experiências. E o que você traz pra gente de novidade a respeito do movimento PCD? Ai, Túlio, o movimento PCD, ele é sofrido demais, sabe? Então, a gente ainda não tem dados de... Por exemplo, no LGBT, tem dados de... Acho que é o Instituto Bahia de Salvador, eu vou esqueci o nome, mas tem um instituto muito sério lá na Bahia que faz esses dados. A gente não tem nenhuma ação de censo no movimento PCD. Então, a gente sabe por IBGE, por exemplo, que a gente tem, que é 17 milhões da população, 8,7% da população, que são números também subdatados, porque é uma pesquisa como eu posso dizer, não é uma pesquisa para todas as pessoas, né? É de amostragem. Então, por amostragem, a gente não consegue dar o número exato de pessoas com deficiência. Para você ter ideia, no censo anterior do IBGE, que foi em 2013, eu acho, tinham dado 45 milhões de pessoas com deficiência. Então, desceu muito esse número. Eles falam, a população está envelhecendo e a gente está com o número descendo, mas são essas questões da amostragem mesmo. Mas é muita gente com deficiência, sabe? E essas pessoas estão sobrevivendo. A maior parte delas são mulheres idosas pretas, periféricas, fazendo trabalho doméstico ou atuando no mercado de sexo. Por incrível que pareça, são essas oportunidades que rondam. Porque é isso, estão no Nordeste, sabe? Então, assim, como fazer chegar? A gente ainda não tem um movimento de censo nessa parte da saúde. Tem uma pesquisa que mostra que 23% da população com deficiência teve algum tipo de tratamento, ou pelo SUS ou pelo particular, só 23%, algum tipo de passagem ou reabilitação. Mas não tem uma pesquisa ou um grupo olhando para isso, sabe? A gente tem o grupo da REIS, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social, olhando para mercado de trabalho muito forte. Tem a parte da cultura, de manifestações, e a gente começou meu grupo agora com orgulho, com a Parada do Orgulho PCD, exatamente para trazer essa questão de orgulho de sermos, de esperar com que a sociedade traga essas soluções para nós e que a gente vá atrás desses censos, ir atrás dessas procuras até dos órgãos públicos, de reivindicações e etc., né? Mas ainda não temos nenhum grupo que estude e que traga, a não ser que tenha algumas consultorias especializadas, Túlio, mas aberto, assim, que eu saiba,
Não. E a gente pode falar que tudo isso são oportunidades para que a gente consiga dar o próximo passo em direção à população PCD, que hoje é basicamente invisibilizada? E eu acho que é isso, sabe? A população só tem voltando para a questão do envelhecimento, tem pesquisa que traz a cada 5 pessoas idosas, 3 têm um tipo de deficiência, porque é essa questão da funcionalidade, é olhar para o nosso futuro, sabe? É olhar para um mundo acessível, é um mundo é um mundo de futuro melhor para todas as pessoas, sabe? Hoje a gente vê o maior problema que tem em shows, na parte cultural, na parte de mobilidade urbana, tá tudo linkado à acessibilidade. Se a sociedade for acessível, vai ser uma sociedade de conforto para todas as pessoas, para quem está num celular, numa mochila na mão, é uma sociedade pro futuro, inteligente pro futuro, e a mesma coisa dentro do âmbito da saúde, né? Quanto mais a gente alcançar essa acessibilidade e essa humanidade, mais a gente vai estar preparado para o futuro. E falando de futuro, Júlia, você tem distrofia muscular de cinturas. Como essa condição impacta a experiência do paciente e como você usa essa experiência sua para promover a inclusão e a empatia em sua carreira profissional? Ainda lido, né? Ainda lido nessa questão da saúde. A questão de médicos na minha vida sempre foi um pouco complexa, né? Porque eu, como mulher, sempre tive que padronizar uma mulher, sempre tive que ser uma mulher magra, era essa a busca. Eu lembro que o primeiro gastro que eu fui, ele falou, mulher, quando senta, tem que conseguir ver a pepeca. Sério. Para barriga... Sério, cara? É isso, é isso. E aí já começou todo os traumas, porque era isso. Os médicos pediam para eu fazer academia e dieta, mas na minha deficiência, quanto mais exercício eu faço, mais fraca eu fico. Então, acelerou a minha perda de musculatura, ouvir o que os médicos diziam. E eu falava, não está funcionando, é diferente. E aí duvidavam, né? Duvidavam, você não está fazendo direito, você... E aí tudo isso já foi o primeiro impacto. E aí depois que você descobre a deficiência, que aí vem os médicos certos, doutora Cari e tal, pelo SUS, que traz essa questão de pesquisas de neurodiversidade, ele é incrível, você acha que vai parar. Mas não, os desafios, eles continuam, né, de você sempre chegar num novo médico e ter que explicar e esse novo médico duvidar, mesmo com a deficiência, mesmo com o laudo. E aí você fala, como pode? Eu tô falando que não dá, que eu não consigo, que não... E não acreditam mesmo assim. Então, assim, essa trajetória de ser duvidada realmente me trouxe muita insegurança no meu caminho, ao ponto de colaborar com outras frentes, na frente da educação, na frente do mercado de trabalho, e de hoje eu precisar de outro médico, que é o psiquiatra, porque eu sou medicada. Então, nessa questão de autossegurança, de ser, entendeu? E aí vem esses pontos que nos ajudam a lidar com esses traumas, mas os traumas estão aí. Mas eu vejo uma evolução, viu? Eu vejo uma evolução na área da saúde, eu vejo que cada vez mais os hospitais estão preparados com os laboratórios, com a cadeira de rodas para atendimento preferencial. Eu vejo que estamos melhores com esses cuidados, mas o que me ensinou foi realmente... Eu não queria ser repetitiva, porque eu já falei muito hoje aqui, mas na minha carreira, de ouvir antes de julgar, sabe? Então, eu acho que se hoje eu sou uma profissional de autoridade, de diversidade e inclusão, que palestra, que
que já foi líder de diversidade e inclusão, que é líder de SG, como analista sênior, que está ali nos comitês, está ali em responsabilidade social, não se precipitem, sabe? Ouçam as necessidades reais e trabalhem em cima delas para as questões serem efetivas, sabe? Não trabalhem com expectativas, até com filho, gente. A gente trabalha muito com expectativa, e aí é mais difícil quebrar depois do que construir junto. Eu acho que é isso que faz parte de um mundo realmente inclusivo que eu trago para minha carreira, é o que faz de mim ser a líder que eu sou hoje, sabe? E como a gente pode apoiar de forma aliada para a inclusão de pessoas com deficiência e acelerar as mudanças que precisam ser feitas? Bom, eu acho que primeiro é fazer o que está na lei, né? Tudo isso que a gente está falando de acessibilidade arquitetônica, de acessibilidade instrumental, até de emprego, para quem não sabe, tem uma cota, né, para as instituições, para as empresas que têm mais de 100 profissionais, tem uma cota para as pessoas com deficiência, e o quão é importante trazer essas pessoas para não ficarem num lugar de cota, e sim porque não é só trazer para dentro, é também cuidar dessa integração, cuidar dessa carreira dessas pessoas, do desenvolvimento, trazer desafios, demandar ações desafiadoras. Então, é importante cuidar desses próximos passos. Desde 1991, a gente tem essa lei de cota para as pessoas entrarem no mercado de trabalho, mas para vocês terem ideia, até hoje, só 0,7% das grandes empresas que foram estudadas, 0,7% tem a representatividade PCD na liderança. Então, é muito pouco. Então, desde 1991, tem gente entrando, mas onde que estão essas pessoas, né? Se não fazendo carreira, se não chegando na liderança. Então, se estão pelo caminho, o nome disso é capacitismo. Capacitismo é preconceito direcionado à pessoa com deficiência. Outro ponto fundamental é nos verem como clientes, nos verem como pessoas que consomem e como pessoas que têm o direito de estarem nesses lugares, nos laboratórios, fazendo exames e tal. Tem uma pesquisa da Accenture que traz que as pessoas com deficiência têm o poder de movimentar entre 1 bi e 2 bi por ano. Ou seja, se a gente não fizer pela lei, se não fizer pela inclusão, que é a coisa certa, também tem a questão da lucratividade nos envolvendo, sabe? Então é muito importante que estejamos inseridos para manter essa roda girando, e para a gente aprender e para a gente também ensinar. Toda troca, toda relação é isso. É que com a gente vem mais fardada essa questão, nossa, vou ter que ajudar muito, porque o limite ele é muito visível, mas toda relação é ajuda, toda relação é troca, e a gente vai ensinar a fazer isso com humildade também, entendeu? Então, ser uma pessoa aliada é você no seu dia a dia, entender qual diferença você pode fazer. Eu vou fazer uma contratação para minha equipe, eu vou fazer um atendimento humanizado para uma pessoa com deficiência que está chegando, eu vou, no meu dia a dia, estudar um pouquinho mais sobre essas realidades, para realmente ser uma pessoa que vá atrair e mudar realidades de vidas, e uma pessoa que vá mudar isso nos tratamentos também. Outros pontos importantes, a gente precisa não é sobre nós e vocês, a gente precisa realmente
deste apoio de instituições que nos apoiem na parte de censo, que fortaleçam as nossas ONGs, que fortaleçam os nossos movimentos. A gente está fazendo agora o movimento da Parada do Orgulho PCD. Poxa, invistam nessas ações que são as próprias pessoas com deficiências que estão desenvolvendo para dar visibilidade, para elas apoiarem também vocês nessa parte de assessoria. E para ser um multiplicador, comunique. Mostra que a sua marca também está ligada com diversidade e inclusão, esteja envolvido em fóruns, em ações de empresas que estão olhando para essas questões, façam networkings, vejam as melhores práticas de mercado e troquem, principalmente entre o sistema de saúde. Eu acho que quando é em prol de uma causa maior, só tem a fortalecer, criar essas alianças, para até voltar para dentro e falar, olha, precisamos de budget para isso, tal lugar está fazendo. Isso tende a fortalecer e acelerar as nossas ações, porque o poder de uma empresa, ele é muito maior do que se a gente for individualmente, cada um na sua causa. A gente vai todas as pessoas juntas para o mesmo rumo, numa força, né? Então, acho que essa é uma boa forma de ser um acelerador, tanto interno quanto externo. E se puder, aí dando um passo maior ainda, o finalzinho, a cereja do bolo, responsabilidade social. Então, se tiver ações de atendimento para a população, se tiver ações de gratuito, se tiver ações de cartilhas informativas, ações de, sabe, especializado mesmo na parada, aí é salto, porque aí vocês se tornam referência e ainda apoiam a população naquilo que elas mais precisam. E como as pessoas podem saber mais sobre isso? Então, tem as instituições e os hospitais que têm essas partes de instituto, que têm essas partes de fazer esse trabalho social, e para esse trabalho social que eles fazem em paralelo, né, além de ter o próprio hospital como apoio, que é o instituto dessa organização, essa organização também pode sair pedindo o apoio de incentivos fiscais para essas ações que elas estão desenvolvendo. Então, eu não vou saber direito, bem aprofundado, mas são instituições sociais, provavelmente de OCIP, algo nesse sentido de institucionalização mesmo, junto com, e aí pode ser junto com a saúde, junto com a cultura, pode ser, a gente pode estar falando de cultura PCD, saúde PCD, educação, a gente pode, não só PCD, mas são essas instituições, e aí tem essas instituições atreladas aos hospitais que também podem buscar incentivos com outras empresas. Ah, que legal. Agora é o seguinte, para a gente finalizar, na segunda temporada desse podcast, a gente está propondo uma pergunta padrão para os nossos convidados, explorando o tema do 2º Congresso Internacional da Sobresp. Para você, como temas relativos a pessoas com deficiência podem contribuir para a integração do ecossistema da saúde com foco na experiência humana? Eu acho que quando a gente coloca a pessoa com deficiência no centro, a gente está falando de diversidade humana, de diversidade de corpos, onde é um meio que ainda falta muita pesquisa, muito estudo, e muito dessas quebras de estigma de como o corpo humano deve ser e tem que ser, sabe? Então, eu acho que quando a gente coloca essa perspectiva no meio, entende que a funcionalidade não está só no corpo, e sim também na sociedade que o cerca, a gente como sociedade tem uma responsabilidade muito grande de olhar para as nossas pessoas.
Então, eu acho que tem muito a apoiar para essa quebra de estigmas de como temos que ser, de como os médicos nos colocam em caixa e de como temos que quebrar essas caixas e na questão da acessibilidade, sem dúvida, eu acho que se olhar para a gente vai estar bem coberto em olhar para a sociedade como um todo em questão de alcance. Então, eu acho que é isso, resumidamente. Resumidamente é isso sim, porque na verdade existe muita coisa para falar sobre isso, né? Muita discussão poderosa para fazer sobre isso. E por mais que se pense, isso é óbvio, não, meus amigos, isso não é óbvio. Os sinais estão claros para todos. A gente começou o episódio de hoje falando sobre invisibilidade. Isso é um sinal claro. Está na cara que a sociedade não está preocupada com isso. E a sociedade somos nós. Ela é formada de pessoas como nós. A sociedade não está preparada, não foi acostumada, não estuda o suficiente, não lida com isso de forma adequada o suficiente. E talvez cada vez mais que a gente incluir esses pontos, a gente aprenda coisas novas e consiga dar novos passos à frente e consiga melhorar enquanto um conjunto, enquanto sociedade, e não apenas individualmente, né? Porque a gente não tem mais retrocesso, sabe? A gente ainda discute retrocessos de convênios não cobrirem, exame de pessoas autistas. Vocês não têm ideia quanto as mães sofrem, sabe? E não é sobre retrocesso, é sobre a gente estar cada vez mais incluso mesmo. Tem um campo da neurodiversidade que está crescendo cada vez mais e, assim, eu individualmente acredito que é a nossa evolução, sabe? Pode ser uma besteira muito grande que eu tô falando, mas pessoas com TDAH, pessoas neurodivergentes como um todo, né? Bipolares, altas habilidades, é um caminho tão pouco considerado aqui no Brasil como algo que tem que ser olhado, que tem que ser cuidado, que tem que ser, né, as deficiências, se já é difícil para as deficiências visíveis, as invisíveis, então, a gente tem tanta coisa para andar com essas pautas, então é isso, não é óbvio, e a gente precisa de apoio de toda a população, na sua especialidade, ampliar os horizontes e falar, poxa, vamos trazer, vamos normalizar, vamos trazer essas pessoas para perto, né? Quantas pessoas com deficiência você já convidou para uma festa, você já namorou, você já trouxe para um processo seletivo, trouxe para um apoio de mutirão do que está tendo, enfim, para a sua igreja, para o seu terreiro, enfim. Quantas pessoas você já convidou, você trouxe para o seu convívio? E aí eu acho que a partir dessa normalidade é mais fácil a gente ir quebrando com essas barreiras e no nosso dia a dia começar a pensar em solução, não só para nós, mas para alcançar um mundo justo para todas as pessoas, porque a gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar fazendo parte do futuro. A deficiência humana é uma condição, não é doença. Então, é importante que a gente trata isso. Já é a nossa cura. Então, a gente fazer parte dessa nossa sociedade de uma forma equânime. E para isso, a gente precisa de vocês. Júlia, que bacana. Muito obrigado pela sua entrega, pela sua participação e por tudo que a gente conseguiu construir aqui hoje. Foi fantástico te receber. Imagina, Túlio, sou eu que agradeço as reflexões. Como eu disse para vocês, na área de saúde, é algo que está sendo novo para mim. Eu estou amando entrar por este caminho, estudar cada vez mais esse caminho para trazer mais conhecimento para vocês. E ter você no meu caminho só me desafiou. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço. Espero que tenha chegado, porque para não cair por água aquilo que eu falei no começo sobre legado, entendeu? Mas qualquer dúvida, eu estou aí nas redes, julia.piccolomini, @paradapcd, estou à disposição para a gente conversar, aprofundar, e obrigada pelo espaço e pela conversa maravilhosa. Adorei.
Fim desse episódio incrível sobre o tema pessoa com deficiência. Hoje eu conversei com a Júlia Piccolomini, analista sênior de ESG e co-realizadora da Parada do Orgulho PCD. A conversa com a Júlia trouxe insights valiosos sobre os desafios e as oportunidades de promover um atendimento mais humano e equitativo, incentivando o ouvinte a refletir sobre suas próprias práticas e a buscar maneiras de integrar a diversidade e a inclusão em seus contextos de trabalho. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Bom, então vamos lá, compartilhe com as pessoas que você conhece, com os profissionais que precisam ouvir isso. Aí favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. E não se esqueça, se você está no Spotify, responde lá pra gente a nossa enquete deste episódio, vai ser muito legal te ouvir. Obrigado por hoje e a gente vai se ver nos próximos episódios com convidados e temas imperdíveis. Bye, bye!